Amém, glória a Deus, boa noite. Som, isso aí, glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos à Vila Panambi. Aqui você aceita a Maia transformado. Se tinha algum ateu aí, eu acho que se converteu, né? Depois de sentir esse ambiente de poder maravilhoso. Deus realmente é vivo. Ele fala conosco e vai continuar falando conosco mais uma vez. Pessoal, queria saber quem veio hoje pela primeira vez. Por favor, levante sua mão. Faça um mãozinho com sua mão. Vou passar um cartãozinho até você. Você preenche seus dados, que nós queremos conhecer você um pouco melhor, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vocês são resposta à oração. Nós oramos toda segunda-feira e todo dia em nossas casas por mais pessoas, que vocês possam permanecer participando conosco e virar membro e virar um dia pregador, pastor, por que não, né? É uma alegria de cada um de vocês aqui conosco. Estamos hoje na quinta mensagem da série Bem-aventurados. Tem sido uma série fantástica, onde Deus tem falado conosco vários princípios. Deus tem realmente ministrado no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre um tema. O título da mensagem de hoje é Felizes os Misericordiosos, baseado no texto de Mateus 5,7. Olha o que fala lá, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Você sabe que Jesus, quando ele estava falando essa mensagem, ele estava no Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus estava transformando a cultura daquela época. Ele estava mudando a cultura. Se você olhar, Jesus sempre quando ele entra em algum lugar, ele quer mudar a cultura. Se você vê uma cultura de pecado, ele quer botar uma cultura em você de salvação, de graça, de transformação. E era isso que acontecia naquela época. E é muito difícil você mudar a cultura de um ambiente. Mudar a cultura de um lugar é muito complicado. Quem aqui hoje de meio-dia almoçou churrasco? Levanta sua mão. Olha aí, ó, a galera, hein? Glória a Deus. Sempre bom comer um churrascão, né? Mas faz parte da cultura gaúcha. Faz parte da cultura gaúcha. Agora já pensou, tu que gosta de churrasco, sei que tu gosta. Pedreiro, gosta pra caramba. Pensou o cara chegar em você e falar, ó, a partir de semana que vem, o prato típico do gaúcho vai ser sushi. Já pensou? Nada contra sushi, mas não ia fechar, não ia combinar. Então não dá certo. Ia ser muito difícil tu mudar essa cultura do churrasco para o sushi. Nós brasileiros gostamos de futebol, né? Que em 2014 teve a Copa do Mundo, todo mundo saiu chateado, decepcionado. Mas agora, no ano 2018, teve a Copa do Mundo, todo mundo estava feliz, empolgado, torcendo no jogo. Por quê? Porque pode ter decepção, mas faz parte da cultura brasileira o futebol. Não tem como chegar um americano e falar, ó, a partir de hoje, a cultura e o esporte de vocês vai ser beisebol, por exemplo. Para quem não sabe, beisebol é um tacobol com grife, né? Tacobol vocês conhecem, tacobol, com copinho, com litrão no chão lá e tal. Mas não tem como mudar a cultura. Nós gostamos de futebol. E é muito difícil nós mudar essa cultura. E Jesus, quando ele pregava aquele sermão, ele está transformando a cultura daquelas pessoas. Se você olhar, você percebe que os fariseus, quando eles oravam, a Bíblia fala que eles oravam em praças públicas, para que todo mundo ouvisse eles orando, para que todo mundo visse eles orando. E o Luiz esse dia pregou sobre humildade. Então Jesus ele vem e contrapõe a cultura da época, que era uma cultura de se achar, de se aparecer. E, da mesma forma hoje, nós vamos falar sobre misericórdia. E se você olhar a cultura da época, era olho por olho, dedo por dedo. Aqui se fala, aqui se paga. Quando alguém errava com um fariseu, com um judeu, ele devolvia a mesma moeda. Era assim que era a cultura da época. E aí Jesus veio para mudar essa cultura e trazer uma cultura de misericórdia. Então Deus hoje, Ele quer trabalhar isso em nós, essa questão de misericórdia. Então nós vamos trabalhar os dois pontos. No primeiro ponto vamos ver como funciona a misericórdia de Deus para o homem. E no segundo ponto, como vamos aplicar essa misericórdia do homem para o homem. Então vamos ao ponto 1. Pode preencher na sua guia aí. Merecíamos a ira, mas Deus decidiu derramar misericórdia. Através das misericórdias do Senhor, não somos consumidos. Olha que texto forte. Através
das misericórdias do Senhor não somos consumidos, porque suas compaixões não falham. Elas são novas todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Olha que legal o conceito que é misericórdia. O que é misericórdia? Qual é a definição de misericórdia? Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereci. Eu fiz algo de errado, eu mereço aquilo, mas Deus, pela sua misericórdia, não derrama aquela sua ira sobre nós, sobre mim. Então, um exemplo bem prático disso, um exemplo bem legal. Vamos supor que o Jean, me deve R$1 milhão. Já pensou? Bem, Jean, 1 milhão. Vamos ver. O Jean me deve R$1 milhão. E aí, eu vou falar com o Jean e o Jean fala, não, eu não tenho como te pagar. Não posso te pagar. Não tenho condição de te pagar. O que o Jean merece? O Jean merece que eu vá lá na casa dele, que eu pegue sua televisão, que eu pegue seu carro, que eu pegue o gato lá que eles têm, que eu pegue gato, que pegue os cachorros, que eu pegue tudo lá e saia. Que eu coloque eles no SPC, no Serasa, enfim, eles merecem isso. Merecem uma turma de laço, vem, Jean. Pô, 1 milhão, né, cara? É muita grana, velho. Então, eles merecem isso. Mas eu, pela minha misericórdia, chego no Jean e falo, Jean, seguinte, eu te perdoo. Você não merecia, mas eu te perdoo. Isso é misericórdia. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus fez conosco. Se você olhar, lá em Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então precisamos entender que Deus, Ele é um Deus santo. Ele é completamente santo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver a história de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade que havia muito pecado. E aquele pecado, aquela cidade subiu até Deus, subiu até o céu, e Deus falou, não dá mais, é muito pecado lá. Eu tenho que subir lá, eu tenho que descer lá e acabar com tudo. Ele não aguentou o pecado daquela cidade. No louvor aqui, quando nós estamos cantando, tu consegue perceber que Deus ele desce entre nós e Ele começa a passear entre nós. Por quê? Porque o louvor, quando nós estamos cantando, nós exaltamos a Ele, isso atrai Ele. Isso gera um cheiro agradável para Ele e Ele vem até nós e começa a passear entre nós. E assim como o louvor gera um cheiro agradável a Deus, o pecado gera um cheiro nojento a Deus. Se existe algo que fede para Deus, é o pecado. Então imagina, Deus é um Deus santo, é um Deus que é totalmente santo, e aí Ele decide vir até a terra e fazer um ser. Imagine a cena, imagina Deus vir até a terra, Ele forma um ambiente para aquele ser morar. Em 7 dias, Ele forma a água, Ele forma os vegetais, forma os animais, e aí forma um ser chamado Adão. E aí está lá, ele começa a passear com Adão, ele começa a ter comunhão com Adão, começa a se relacionar com Adão, começa a conhecer Adão melhor, e Adão começa a reclamar que ele se sente só. E aí Deus, pela sua bondade e pelo seu amor a Adão, ele vai e gera algo da costela de Adão, chamado mulher. Então agora Adão tem um lugar maravilhoso, um lugar top, com uma companheira para acompanhar ele na sua tarefa diária. Enfim, estava tudo perfeito, era o mundo perfeito, era o paraíso. Imagina só a cena, que felicidade, que alegria. Mas Deus deixou um porém. Faça tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só um mandamento, só um mandamento. Só um mundo perfeito, um paraíso, um lugar maravilhoso e só um mandamento. E aí certo dia, está lá a Eva e o Adão. Primeiro a Eva come da fruta, depois Adão come da fruta. E aí Deus um dia vai passear de novo no jardim, e ele está andando no jardim, e quando ele vê, não olha Adão, procura Adão, cadê Adão? Adão está escondido, e quando vê Adão salta, ele está numa moita lá, saltou, botou de nardo mais ou menos, saltou assim, já com a sua nudez tapada. E aí quando Deus viu aquilo, eu imagino a tristeza do coração de Deus. O meu ser que eu criei perfeito, meu ambiente perfeito, pecou. Imagina o coração de Deus. Ele criou um mundo para nós, Ele criou um ambiente para nós, Ele deu uma companheira para Adão, Ele criou um lugar perfeito para Adão. E aí
Adão chega e fala a Deus. Deus pergunta para ele: o que aconteceu, Adão? Daí olha a resposta de Adão, olha a ousadia de Adão. Imagina você se fosse no lugar de Deus. Olha o que Adão fala: Deus, a mulher que tu me destes, fez eu comer essa fruta. Ou seja, ele culpou a Deus. A mulher que tu me deste, tipo assim, você me deu essa coisa aí, agora eu vou ter que aguentar a consequência. E daí ele chega para Eva, e a Eva mais brava ainda: mas a cobra que tu formastes, Deus. Imagina Deus na época, imagina Deus naquele momento. Imagina se fosse você. Você faz um ambiente perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar topíssimo, e aí aquela criatura Eva comete um erro, e aquela criatura culpa você ainda. Cara, se fosse nós ia Kame, Rame, ha! Ia acabar, já era. Ia acabar, ia começar do zero de novo. Dragon Ball Z na veia. Ia queimar. Nós ia fazer isso. Mas Deus, naquele momento, Ele demonstra pela primeira vez algo chamado misericórdia. Nós merecíamos a ira. Nós merecíamos ser consumidos, ser dizimados. Mas Deus derrama misericórdia. Ele derrama misericórdia. E é disso que Deus está falando nesse texto. Ele nos livra da sua ira. Da sua ira. E eu imagino o diabo. O diabo foi um cara que ele estava com Deus no céu. Ele era Lúcifer. E ele estava com Deus no céu. E ele quis subir mais alto do que Deus. Ele cometeu um pecado. Na hora que ele cometeu um pecado, ele foi condenado para sempre, jogado para a terra. E ele está condenado ao inferno. Para ele não tem mais volta. Eu imagino, por isso que o diabo odeia tanto nós. Por isso que o diabo odeia tanto você. Porque você erra. O homem errou. E sempre tem uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. E ele não teve. Eu imagino o diabo com raiva. Por isso que o diabo odeia a mim, odeia você. Porque eu não entendo, mas como pode? Eu errei e estou condenado agora. Aquele traste lá, aquele crente mequetrefe, mais ou menos. Deus tem misericórdia dele. Então você vê o tamanho da misericórdia divina. E temos que tomar um cuidado, que misericórdia não é graça. A graça é uma coisa bem diferente. Tem um texto que está lá em Efésios 2, 3, 5, fala o seguinte, ó: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e sendo nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Pela graça sois salvos. Olha que texto forte. Ele bota misericórdia e graça no mesmo texto. Então vamos voltar ao nosso exemplo com o Jean, né? Então o Jean, ele me devia R$1 milhão, eu perdoei ele. Isso é graça, isso é misericórdia dessa. Agora a graça é eu chegar para o Jean: seguinte, cara, tu não merecia, eu te perdoo e agora te dou R$1 milhão. Glória a Deus, hein, Caixa? Olha, Caixa, que fascina, rapaz. Aplaudindo Deus por isso. Mas isso é graça, é o favor imerecido de Deus. Então Deus, Ele não nos consumiu naquele momento. Ele não aniquilou com nós. E depois de um bom tempo, ainda manda Jesus numa cruz para morrer por nós, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter um acesso até Deus e sermos salvos. Então Jesus na terra é graça. Nós não merecíamos isso, mas Ele fez por nós. Olha só o que Max Lucado afirma: a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu uma festa para ele. Todos conhecem a história do filho pródigo, né? É um filho que se rebelou contra o pai, que fugiu, que pediu o seu dinheiro, pediu sua herança, foi para o mundão, sofreu um monte, comeu comida de porco, voltou com o seu pai. E o que aquele filho merecia? Merecia ser expulso. Mas aquele pai, ele recebe o filho pródigo de volta e ele dá a ele uma segunda chance. Então isso é misericórdia. Mas aquele pai que é bondoso, ele faz algo mais impactante ainda. Ele dá uma festa para aquele filho. Então isso é graça
é a festa para o filho, e a misericórdia é o pai receber de volta o filho. Mas como a misericórdia de Deus se manifesta em nossa vida diária? Quem sabe você está aqui hoje, quem sabe você é um cara que já foi cristão um dia, ou quem sabe você já há tempo está na igreja, participando da igreja, mas nunca resolveu assumir um compromisso sério com Jesus. Ou quem sabe você era um cara que era fera com Deus e hoje está pecando, errando, está se prostituindo por aí, está saindo com os amigos, bebendo, enchendo a cara, e aí pega o carro e dirige na BR bêbado. Quem sabe você é um cara que trata sua família com diferença, você era um cara top com sua família, mas hoje trata mal sua família. E aonde entra a misericórdia de Deus quando nós somos desse jeito? Quantas vezes Deus não te ligou numa tragédia? Quem sabe você que está aqui hoje tem uma vida tão pecaminosa que tu merecia a morte. Tu nem merecia mais estar aqui nessa terra. Quem sabe você que está aqui hoje, você é um cara que vem na celebração, só que em vez de prestar atenção, fica conversando, fica mexendo no celular, saindo e entrando, vem aqui para ficar, quem sabe? Não tem amor pelo ambiente de poder que existe aqui. Você merecia a morte. Você merecia a morte. E quem sabe você já quase morreu. Quem sabe estava andando com seu carro, sofreu um acidente e você quase morreu. Ou estava pela rua passeando, passou um carro na tua frente e quase atropelou você. E aí quem sabe tu falou assim, ó, nossa, foi por um fio que não morri. Foi por um fio. Eu quase morri. Foi por um fio. Saiba que esse fio que separa a vida e a morte, muitas vezes é a misericórdia de Deus na sua vida. É Deus falando para você, ô meu, se liga, cara, se liga, senão uma hora pode ser que você parta e não tem outra chance. Então Deus, Ele é um Deus que Ele é muito misericordioso. Ele nos dá várias chances. Só que a questão é que quantas vezes você vai arriscar a sua vida, continuando vivendo essa vida mais ou menos, essa vida de pecado, essa vida que afronta Deus, essa vida que não agrada a Deus. Deus tem misericórdia, mas a misericórdia de Deus para a nossa vida tem validade. Ela tem validade. Ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Um dia todo mundo vai chegar diante do julgamento final e vai prestar conta para Deus do que fez na terra. E lá naquele dia não vai mais ter misericórdia. Lá Deus vai ser juiz. Vai ser juiz e vai condenar. Então a misericórdia, ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Quem sabe Deus tem suportado você e seus pecados por muito tempo. Mas pode ser que uma hora essa misericórdia acabe. Pode ser que você chegue no teu limite de misericórdia. Então nós temos que entender que a misericórdia, ela tem um limite, ela tem um prazo. E nós temos que nos converter ao Senhor o mais breve possível. Jamais diga, não, eu vou me converter amanhã. Você nunca sabe o dia de amanhã. Jamais diga isso. Então, em resumo, podemos afirmar que nós, como seres humanos, merecíamos o juízo e a ira de Deus, em função da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus, então, decide não nos castigar e segurar sua ira sobre nós. Mas é fato de que, se não nos arrependermos e aceitarmos a graça de Deus, uma hora ou outra, essa ira cairá sobre nós, em função da nossa natureza pecaminosa. Então essa é a misericórdia de Deus para conosco. Obrigado, tio. Opa, glória a Deus, mais alto. Então essa é a misericórdia de Deus para conosco. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a misericórdia do homem para com o homem, baseado na misericórdia de Deus para conosco. Então pode passar o ponto 2 lá. Olha lá. Pela misericórdia fomos alcançados, com misericórdia devemos alcançar. Nossa fraqueza humana nos leva a compreender a força da misericórdia divina.
Então, depois que você recebe e entende um pouco da misericórdia divina, cabe a você compartilhar essa misericórdia com as pessoas que estão ao seu redor. Cabe a você essa tarefa. E é legal que, se você olhar, teólogos dizem que quando Jesus estava pela terra, ele exerceu 2 tipos de misericórdia. A primeira é a misericórdia que nós mais conhecemos, que é a misericórdia das mãos. O que é a misericórdia das mãos? Misericórdia das mãos é aquela misericórdia que é a ação social, por exemplo. É você quando você vê alguém na rua precisando de ajuda, você ajuda aquela pessoa. É você quando você dá uma carona. É você quando você se compadece com a fome de algum irmão e vai lá ajudar aquela pessoa. Essa é a misericórdia das mãos. E Jesus fez isso muito bem. Ele curou pessoas, ele alimentou multidões, ele fez a parte social dele muito bem feita. Até inclusive tem um texto que está lá em Marcos 10:47, que é Jesus quando estava passando por um cego. Aquele cego vê Jesus passando e ele exclama a seguinte frase: olha só, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o povo daquela época pedia por misericórdia, por uma misericórdia social. E tem outra misericórdia que Jesus exerceu, que foi a misericórdia do coração. Essa misericórdia diz respeito à transformação. As mensagens que Jesus pregava sobre transformação, sobre perdão, sobre reconciliação. Então essa misericórdia do coração é uma misericórdia poderosíssima. E é sobre ela que eu queria focar hoje. Então é legal que John Wesley, famoso pregador, ele fala uma frase sobre essa misericórdia empregada nesse texto de Mateus 5:7. Ele fala o seguinte: a palavra misericordioso, empregada por Jesus, indica os bondosos, os que têm compaixão. O resultado imediato é que os misericordiosos choram sinceramente por aqueles que não têm fome de Deus. Olha que legal. Então, os misericordiosos choram sinceramente por aqueles que não têm fome de Deus. Então, a pastora Cid perguntou na semana passada sobre fome e sede de justiça, que é fazer a vontade de Deus. Então, a misericórdia, ela contribui com aquela mensagem, dizendo que o misericordioso, ele chora por aquelas pessoas que não têm essa fome e sede de justiça. E Deus, Ele quer que nós entendamos que não existe maior miséria, não existe maior miserável do que um ser humano que não busca a Deus. A maior miséria não está em você ser pobre, em você ter uma casa simples, em você não ter um churrasco no domingo meio-dia, em você ter uma comida simples, quem sabe está desempregado. A maior miséria do ser humano é não buscar a Deus, é não conhecer a Deus. Tu pode ser o cara mais rico do mundo, se você não conhecer a Deus, você é um miserável. Eu vi uma vez uma reportagem sobre o Japão, ou a China, não lembro, que eles são os países mais desenvolvidos do mundo. Os caras são muito ricos, têm condição financeira, os caras fazem faculdade, os caras estudam, os caras são topíssimos. Só que lá tem a maior taxa de suicídio do mundo. Dizem que lá, quando tem um prédio sendo construído, tem que botar uma barricada na frente do prédio para as pessoas não subirem lá, naquele prédio que está sendo construído, as pessoas se atirarem para se suicidar. Crianças com 12, 13 anos se suicidam lá. Por quê? Porque eles não têm Deus. É simples, não tem Deus. Não adianta ter dinheiro, posse, riqueza, um monte de coisa. Se não tem Deus, tu é pobre. Tu é miserável. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, nós temos um tesouro, um grande tesouro. Está lá no céu, esperando por nós. Agora cabe a nós descobrir o tesouro aqui na terra, cuidar muito bem dele, para que nós venhamos a ser ricos lá no céu. Aqui na terra tudo passa. A Bíblia fala que a traça e a ferrugem corroem aquilo que tu consegue. Teu carrão top do ano, a tua casa vai passar. Agora o que não vai passar é o céu, é a eternidade. E é até lá que nós temos que ir e que nós devemos se importar para que os outros também vão até lá. Então essa é a misericórdia que Deus quer que nós tenhamos. Nós nos importar com os outros. Foi bem legal que o pastor falou antes sobre o Espírito, né?
que quem é nascido do Espírito não tem lugar para repousar a cabeça, ele vai, ele volta. E é legal que essa semana na aula de teologia, nós temos uma matéria lá que é espiritualidade cristã, e lá aquele professor, ele fala que, começa a falar do Espírito Santo, né? E ele usa esse mesmo texto que o pastor usou antes, e aí ele começa a falar que o Espírito Santo, ele é indomável. Não há como você dominar o Espírito Santo. Não há como dominar o Espírito Santo. Ele é indomável, ele é livre, ele é totalmente pleno, solto, ninguém controla ele. E o Espírito Santo, ele habita na igreja. Ele está inserido na igreja. Deus, ele está dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. Então, se ele é indomável, nós como igreja também somos indomáveis. Então nada pode nos parar, nada pode nos deter, nada pode nos entristecer. Nós temos que ir avante, buscando pessoas para Jesus, convertendo pessoas, pregando para pessoas, pregando, testemunhando. Nós temos que fazer isso. Esse dia nós estávamos em Porto Alegre, eu, o pastor, o André e o Hector, e foi bem forte que lá em Porto Alegre nós fomos no Palácio Farroupilha. E aí quando você vai naquele palácio, você vai numa praça chamada Praça de Matriz, e lá tem várias esculturas diabólicas. Tu percebe que aquilo lá é consagrado para o diabo. Tem uma escultura lá de um ser que tem cabeça de leão, corpo de dragão assim, e uma cauda de serpente. Terrível. Daí bem em cima do Palácio Piratini, tinha o escudo do Rio Grande do Sul, bem grandão. Daí tinha tipo uns anjos segurando o escudo, que parecia mais demônio, tinha uma fisionomia de demônio, né, senhor? Era um demônio. E aí debaixo daquela escultura tinha um leão, assim. Ou seja, tipo, profeticamente o diabo falando, ó, aqui os demônios estão acima, o estado está acima do leão que é Jesus. E daí nós entendemos por que o estado é tão complicado, por que ele é tão diabólico, por que ele tem tanto espiritismo, tanta macumbaria. E aí, isso foi na quinta, a gente foi para Porto Alegre. Na sexta-feira eu comecei a passar mal, fiquei bem mal, assim, meio gripado, dor de cabeça. E aí no sábado era meu aniversário, 14 de julho. Aí pensa, meu aniversário, dia de festa, de alegria, de bolo e tal. E eu mal em casa, né, o dia inteiro em casa, né, mal, não podia nem levantar. E daí quando eu estava lá, eu comecei a falar com Deus. E comecei a perguntar a Deus, por que o Senhor permitiu isso, né? Bem no meu aniversário, Deus, eu estava assim, de jeito mal, doente. Desse jeito aí, devia estar feliz, alegre, eu sei lá, visitando parentes, uns amigos, recebendo presente, mas estou aí mal, triste. Por que isso, Deus? E aí, Deus me falou assim, eu comecei a chorar aquela hora, Deus me falou assim, ó, eu quero que você entenda que a igreja do Rio Grande do Sul, ela está doente. Ela está enferma. O problema não é o diabo que se inseriu no estado, mas o problema é que a igreja está doente. E Deus, ele quer levantar nós, a Viva Panambi, a Viva Rio Grande do Sul, a Viva Brasil, Rio Grande, como uma igreja saudável. Nós temos que ser uma igreja saudável, que vai impactar. A resposta para o mundo doente é uma igreja saudável. Então nós temos que ser saudáveis, nós temos que buscar a Deus. A igreja, ela é indomável. Então quem sabe está aqui hoje, tem o sonho de ser pastor, de ser evangelista, pregador. Cara, vai com tudo. Deus precisa de nós. Deus precisa da igreja. O nosso estado está doente, está enfermo, e o nosso Brasil está enfermo, o nosso mundo está enfermo. E a resposta é eu e você. Agora cabe a nós nos colocar à disposição. O problema é que a gente vive no nosso mundinho, a gente quer ir para casa, depois do trabalho, né, descansar com a família, daí dormir, daí trabalhar, e assim a nossa vida é uma rotina. É uma rotina. Agora nós temos que ser mais do que isso. Nós temos que ser sal. Achei muito legal a frase que a gente falou semana passada, que nós temos que ser sal, a tal ponto que as pessoas queiram a água da vida. Que frase top, falou muito bem essa frase. Então nós temos que querer isso. Então você que está aqui hoje, você está há algum tempo já com o teu chamado escondido, está meio caindo na rotina vir na igreja, está meio caindo na rotina convidar pessoas para participar da celebração. Não deixe cair na rotina. Essa igreja aqui não é para ter banco vazio, é para estar cheio, está lotado. Ela está lotada, ela está eu e você cuidar mais pessoas. Só que o que acontece? Com o tempo a gente deixa cair na rotina, vira comodismo, o meu grupinho, o meu PG lá, nós temos que querer mais.
Tem duas pessoas pela praça, miseráveis, na praça, nas escolas, nas ruas, miseráveis em Cristo. Quem sabe são ricos, mas miseráveis em espírito. E agora a questão é: o que eu e você estamos fazendo para essas pessoas? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Então nós temos que realmente sentir compaixão, sentir misericórdia e ir até elas. Mesmo que elas não mereçam, mesmo que você pense que ela merecia o inferno. Ela não merecia o inferno. Tu também merecia o inferno. Tu também merecia o inferno. Mas Deus teve misericórdia de você. Então tu tem que ter misericórdia das pessoas também. Outro ponto também que esse texto tem a ver com o perdão. Olha lá o que fala numa parábola de Jesus, está lá em Mateus 17, no versículo 32 e 35. Lá fala o seguinte: ó. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que eu devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então essa parábola ela é uma parábola fantástica. Ela conta a história de um patrão e um homem. Então esse homem ele tinha uma dívida com o patrão enorme. E aí o patrão ele perdoa essa dívida desse homem, que era uma dívida enorme. E aí esse homem estava passeando, estava andando, e aí ele aconteceu com um servo que devia uma pequena quantidade para ele. E aquele homem, em vez de perdoar o seu conservo, ele condena ele manda ele para a prisão. E aí esse senhor, esse patrão, ele descobre isso e ele fica revoltado. Ele fica revoltado com isso, porque aquele homem não conseguiu perdoar o seu conservo. Então essa parábola, ela fala de mim e de você, que Deus, Ele nos perdoou, deu uma dívida enorme. Nós nunca teríamos como pagar Deus pela nossa salvação. Nós não temos como pagar Deus pela nossa salvação. Só que Deus nos perdoou de uma enorme dívida. Agora, muitas vezes nós somos feridos por alguém, somos machucados por alguém, aquela pessoa não sabe até te deve algo, te deve uma explicação, te deve um pedido de desculpa, mas você não consegue perdoar ela, você não consegue liberar ela. Então Deus ele vem falando nesse texto que caso você não consiga liberar, perdoar aquela dívida, você está condenado. Deus ele condena a nós quando nós não perdoamos nosso irmão, nossos familiares. Infelizmente existem pessoas que o irmão não fala com a irmã há vários anos, porque lá no passado se desentenderam numa janta de família e aí agora não fala mais com o irmão. Ou filho, pai, filho e mãe, por causa de uma herança, por exemplo. Quantas pessoas você vê, famílias separadas, destruídas por causa de uma herança. Então Deus ele quer nos levar hoje a entender que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então misericórdia também é perdão. Você não alcançará perdão se não perdoar. Então perdão, ela é a manifestação da misericórdia divina na humanidade. Então se você perdoa alguém, tu está demonstrando misericórdia àquela pessoa que te ofendeu. E isso é uma atitude divina. Então vamos à conclusão. Pode passar lá? Escolha abraçar ao invés de apontar. Então, em vez de você criticar o seu irmão, o seu município, o seu estado, o seu país, o planeta Terra inteiro, em vez de você ficar reclamando e murmurando e apontando os erros que aquele país, que aquela pessoa tem, experimente abraçar, experimente amar. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele escolheu, em vez de apontar e condenar, Deus escolheu abraçar e amar. Então esse é o desafio que Deus tem para nós hoje, que nós venhamos a realmente abraçar nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, nosso município, nosso estado, nosso Brasil, porque assim nós teremos um mundo melhor, e um mundo onde Deus vai habitar. Amém? Glória a Deus. Sorte.